Assinale a alternativa correta em referência ao aposto em destaque. O que está destacado é o isso. Na frase, o acolhimento e a aceitação são garantias de que essas qualidades podem se transformar em atos para os outros. Isso traz tranquilidade. Sobre a primeira, isso é um aposto distributivo? Não, o aposto distributivo, ele serve para distribuir as informações dos termos da oração. Não é o que temos aqui. Por isso, letra A e D estão erradas. 2. É um aposto enumerativo? O aposto enumerativo, ele é uma sequência de termos que são usados em uma enumeração. Não é o que temos aqui, então a 2 também está errada e vamos descartar a letra B. 3. Isso é um aposto resumitivo que tem a função de resumir uma sequência de termos em apenas uma palavra? Exatamente, isso traz tranquilidade. O que traz tranquilidade? O acolhimento e a aceitação são garantias de que essas qualidades podem se transformar em atos para os outros. Gabarito letra C. Considerando a área da semântica, leia o excerto a seguir e assinale a alternativa correta em relação à função da linguagem. O amendoim é um alimento muito conhecido no mundo. Grande parte dos arqueólogos acreditam que o amendoim seja um alimento básico para algumas culturas, há pelo menos 3.500 anos. Letra A. Trata-se de função apelativa? Ela tem a intenção de convencer o leitor. Não é isso que acontece, então está errada. Função metalinguística. Aqui é uma linguagem falando sobre a própria linguagem, por exemplo, um dicionário. E não é o que temos aqui, também está errada. C. Função referencial, por apresentar a linguagem denotativa e privilegiar o referente da mensagem, bem como transmitir informações objetivas sobre ele. Exatamente. O seu objetivo é informar algo, que seria o exemplo que foi dado aqui. Esse é o nosso gabarito. D. Função conotativa. Também não, como vimos aqui, o texto não tem objetivo de persuadir ninguém. E está errado. No estudo da norma culta da língua portuguesa, encontram-se os termos essenciais da oração. A seguir, há orações que foram separadas em seus termos essenciais oracionais. Diante do exposto, assinale a separação incorreta. O sujeito é o que pratica a ação do verbo ou sofre a ação do verbo, e o predicado é tudo o que vem depois. O amendoim, sujeito, é um alimento muito popular, predicado. Exatamente. Só que a questão pediu a incorreta. Então vamos descartar. Esse alimento, sujeito, é ativo do Peru, predicado. Também está correto. C. O Peru, sujeito, continua a exportar cerca de 20 milhões de dólares em alcachofras por ano, predicado. Também está correto. As exportações, sujeito, de uvas frescas, abacates, café e aspargos do Peru, núcleo do sujeito, aumentaram 18% em 2021, predicado. Está errado aqui. O sujeito seria de exportações até Peru e o núcleo é exportações. Emprega-se a vírgula para separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, os termos que não são unidos por conectivo. Esses termos devem ter a mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Diante deste conceito de uso da vírgula, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que exemplifique o conceito apresentado. Primeira, ele se tornou um alimento básico de alimentação cotidiana na Europa, América do Norte, África e Ásia. Temos exatamente uma enumeração em Europa, América do Norte, África e Ásia. Então está correta a primeira. E com isso já conseguimos descartar a letra B, C e D. 2. De fato, sem o amendoim, as economias dessas áreas seriam fortemente afetadas. A vírgula aqui é usada por conta da conjunção adverbial deslocada, que está no começo da frase, que seria o de fato. Além do amendoim, o Peru é citado como o país de origem de outros alimentos atualmente populares. Aqui não está sendo usada a vírgula para uma enumeração. Assinale a alternativa correta quanto ao fragmento classificado como oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Esse é o tipo de oração que equivale a um objeto direto. E a oração é o seguinte: grande parte dos arqueólogos admite que o amendoim é um alimento básico para algumas culturas. O que ele é uma conjunção integrante que vai introduzir essa oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Para saber mesmo que é esse tipo de oração, você pode substituir o que até culturas por isso. Grande parte dos arqueólogos admite isso. Então, a oração subordinada vem após o que. Nas alternativas aqui, a única que começa com a conjunção integrante que é a letra B, gabarito. Analise as afirmativas e assinale a alternativa em que a oração na voz ativa
Os marinheiros europeus levaram o amendoim para a Espanha. Está corretamente formada na voz passiva. Primeira, a Espanha recebeu o amendoim dos marinheiros europeus. Quando temos a voz ativa, é quem pratica a ação, e a voz passiva é quem recebe a ação. Na voz ativa, o sujeito é agente, e na voz passiva é paciente. Nessa primeira aqui, temos a voz ativa. A Espanha recebeu, por isso a primeira está errada, e A e D também estão erradas. 2. O amendoim foi levado para a Espanha pelos marinheiros europeus. Exatamente, aqui temos a voz passiva, o amendoim foi levado. Assim, também vamos descartar a letra C. E 3. Os marinheiros europeus trouxeram para a Espanha o amendoim. Também está na voz ativa, gabarito letra B. Diante da área da morfologia, analise a palavra americano. Observe que ela é formada por um sufixo. Assinale a alternativa que apresenta a mesma análise. O sufixo é uma palavra que ela tem um radical e se acrescenta um sufixo depois. Por exemplo, a palavra feliz, infelizmente, é o radical. Feliz, radical, mente, o sufixo. E o que temos aqui nessas alternativas, B, C e D, são palavras primitivas, ou seja, elas não são derivadas de nada, nem têm sufixo. E aqui, comercial, temos o radical commerce e o sufixo al, gabarito letra A. A palavra pastel é uma oxítona terminada em L e não é acentuada, mas o plural pastéis é. Há 3 outras palavras que contêm essa formação. Assinale a alternativa que apresenta a única palavra que, quando pluralizada, não recebe acento tônico na última sílaba. Sobre a letra A, B e D, elas são oxítonas terminadas em ditongo aberto, ei e oi, carretéis, faróis, anéis, e por isso tem acento. Já canal, no plural, fica canais e não tem acento. Como a questão pediu a que não recebe o acento tônico, o gabarito é a letra C. Em relação ao uso da vírgula, assinale a alternativa correta. Aqui, na letra A, as vírgulas estão sendo usadas para separar uma oração que tem valor de adjetivo. Que está usando um boné é uma oração subordinada adjetiva explicativa. E essa oração ela é introduzida por um pronome relativo, por isso está correta. Na letra B, a vírgula deveria ter sido colocada depois de cidade para isolar a expressão no centro da cidade, por isso está errada. Na C, a vírgula deveria ter sido usada depois de Maria, e essa vírgula depois de chegar não deveria ter. Em relação a D, a vírgula foi usada para separar o núcleo corrida do adjunto espetacular. Espetacular está especificando corrida, não deveria ter essa vírgula. E sobre a E, o verbo saber está separado do seu complemento falar inglês, o que faz essa vírgula ficar errada também. Gabarito letra A. Em relação à ortografia das palavras sublinhadas, assinale a alternativa incorreta. Primeira, autoestrada. Aqui não deveria ter hífen, porque como são letras diferentes, o correto seria autoestrada tudo junto. Como a questão pediu a incorreta, seria esse aqui o nosso gabarito. B, super-homem. Está correto quando a palavra seguinte começa com H, deve ser separado por hífen. C, ultrassonografia, também está correto quando a primeira palavra termina em vogal e a segunda em R ou S, colocamos tudo junto e dobramos com 2 S's ou 2 R's. D, pré-história. O pré ele é tônico e por isso é separado por hífen. E ex-governador também é separado por hífen. Gabarito letra A que pediu a incorreta.